A história do nome do país Camarões remonta a séculos atrás, quando os primeiros navegadores europeus começaram a explorar a costa ocidental da África. Em meados do século XV, por volta do ano de 1472, uma expedição portuguesa, liderada pelo navegador Fernão do Pó, navegava pela região em busca de novas rotas comerciais e riquezas naturais. Ao adentrarem o vasto estuário de um grande rio, eles se depararam com uma cena surpreendente. Águas agitadas e repletas de uma abundância de camarões, crustáceos que se moviam em cardumes quase intermináveis. Muito obrigado por estar inscrito no canal. Se não é inscrito, faça-o por favor, ative sempre o sininho, deixe like. Os navegadores, maravilhados com a quantidade desses animais, decidiram batizar o rio de Rio dos Camarões em português. O nome original, utilizado por eles, era Rio dos Camarões, exatamente pela impressão causada pela fartura daquele alimento. Com o tempo, o nome acabou designando não só o rio, mas toda a região ao seu redor. À medida que as explorações continuavam e outros povos europeus, como espanhóis, holandeses e mais tarde ingleses, se interessavam pela costa africana, a denominação foi se adaptando conforme as línguas. Em francês, o nome tornou-se Cameroun, em inglês, Cameroon, e assim a região foi gradualmente sendo conhecida internacionalmente como Camarões. É interessante notar que, antes da chegada dos europeus, a área era habitada por diversos povos e reinos africanos, cada um com suas próprias culturas, línguas e denominações para a terra. O rio, que seria chamado em português de Rio dos Camarões, é hoje conhecido como Rio Wouri e era já um importante eixo de vida e comércio para as populações locais. Entretanto, a presença marcante dos camarões no estuário foi determinante para a escolha do nome europeu. Com o passar dos séculos, Camarões passou por diferentes fases de colonização. Inicialmente, os portugueses mantiveram um comércio esporádico, principalmente de escravos marfim e óleo de palma. No entanto, a partir do século XIX, a presença europeia tornou-se mais intensa. Em 1884, a Alemanha estabeleceu o Protetorado de Camerun, expandindo o domínio colonial e desenhando fronteiras que moldariam o futuro do país. Após a Primeira Guerra Mundial, o território de Camarões foi dividido entre França e Reino Unido sob mandato da Liga das Nações. A parte maior ficou sob administração francesa, o Camerun francês, enquanto uma faixa ocidental ficou sob controle britânico, o British Cameroons. Cada potência colonial estabeleceu suas próprias políticas administrativas e influências culturais, que se refletem até hoje na diversidade linguística e cultural do país. Em 1960, a parte francesa conquistou a independência, tornando-se a República dos Camarões. Pouco depois, em 1961, parte do Camarões britânico se uniu à nova república, enquanto outra parte optou por integrar a Nigéria. O nome Camarões, que já havia se consolidado internacionalmente, permaneceu como símbolo do país recém-independente. O nome Camarões, portanto, carrega consigo a marca do encontro entre culturas africanas ancestrais e os navegadores europeus. Representa um capítulo de interações, descobertas e, posteriormente, de dominação colonial que moldou não apenas o nome, mas também a identidade contemporânea do país. Hoje, Camarões é conhecido
por sua imensa diversidade étnica, linguística e cultural, reflexo de séculos de história e de diferentes influências. Ao longo do tempo, a população camaronesa apropriou-se desse nome, ressignificando-o dentro de sua própria narrativa nacional. O que começou como uma observação casual de navegadores portugueses transformou-se em um símbolo de unidade para dezenas de grupos étnicos, línguas e tradições. O país é frequentemente chamado de África em miniatura, pois reúne em seu território florestas tropicais, savanas, montanhas, praias, desertos e uma multiplicidade de povos que refletem a riqueza do continente africano. A história do nome Camarões, portanto, é muito mais do que uma simples referência a um crustáceo. É um testemunho da forma como a geografia, a natureza e a história humana se entrelaçam para dar identidade a uma nação. Quando os portugueses deram nome ao rio, provavelmente não imaginavam que, séculos depois, esse nome resistiria ao tempo, às mudanças políticas e às transformações sociais, tornando-se a designação de um país com mais de 20 milhões de habitantes. O nome também suscita reflexões sobre a relação entre os nomes impostos e a identidade dos povos. Muitos países africanos receberam nomes de origem externa, frequentemente baseados em impressões ou interesses coloniais. No caso de Camarões, o nome é herança de um olhar estrangeiro, mas que foi apropriado e transformado pelos próprios camaroneses ao longo da história. Hoje, Camarões é uma república com 2 idiomas oficiais, francês e inglês, resultado direto do passado colonial. A convivência entre diferentes tradições, religiões e línguas faz do país um espaço vibrante e dinâmico, mas também apresenta desafios de integração e unidade. O nome Camarões, apesar de sua origem simples, tornou-se símbolo dessa pluralidade e da busca constante por coesão nacional. Ao lembrar como surgiu o nome do país, revisitamos não só um episódio curioso da história das explorações marítimas, mas também refletimos sobre como os nomes carregam memórias, identidades e, por vezes, cicatrizes do passado. Camarões, nome que começou à beira de um rio repleto de vida, hoje representa um povo resiliente, criativo e orgulhoso de sua diversidade. Assim, a história do nome Camarões é um convite para olhar além da superfície, compreender as múltiplas camadas de sentido que compõem a identidade de um país e valorizar a riqueza de sua trajetória, desde os primeiros encontros à atualidade. O simples Rio dos Camarões tornou-se uma nação, um símbolo e uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. Muito obrigado. Até breve.